Educação e Desenvolvimento Econômico, a Irlanda foi a nação que mais cresceu, com alta de 6,7%. Outro destaque foi a China, que registrou elevação de 5%. Com o desempenho, o país conseguiu atingir a meta. A expectativa, no entanto, é de desaceleração em 2026. O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu 144 atendimentos médicos entre os dias 15 de janeiro e 22 de fevereiro. A informação consta no relatório da direção da Papudinha, no Distrito Federal, que embasou a decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, de negar o pedido de prisão domiciliar humanitária. Segundo a perícia, Bolsonaro é portador de múltiplas doenças crônicas como hipertensão, apneia grave do sono, obesidade e refluxo, mas todas estão sob controle. O velório da sambista Adriana Araújo é realizado na quadra da Escola Unidos dos Guaranis, em Belo Horizonte. A cerimônia é aberta ao público e, segundo a previsão, deve ser encerrada ao meio-dia. O sepultamento será restrito aos familiares. A artista morreu na segunda-feira, aos 49 anos, em decorrência de um aneurisma. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h08. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas, em FM 99.1, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes. Hoje é terça-feira, 3 de março de 2026. Vamos juntos até meio-dia, atualizando e trazendo todas as informações do time do seu coração. Copa Libertadores, o Botafogo entra em campo hoje às 9h30 da noite para enfrentar o Barcelona de Guayaquil pela fase pré-Libertadores. O segundo jogo está marcado para outra terça-feira no Rio de Janeiro. Quem passar pelo confronto se classifica para a fase de grupos. E agora o destaque do Guarani, chegando com o Antônio Lupe. Fala aí, Lupe. Tudo bem, Júlio? Bom dia para você e uma ótima terça-feira para quem acompanha o CBN Esportes. O Guarani, após a definição de Carlos Frontini, ex-atacante, como executivo de futebol, agora mira o treinador. Esse é o principal desafio do Frontini à frente do cargo máximo para o departamento de futebol do Alviverde. Alguns nomes são cogitados, mas por enquanto nada de oficial. O Guarani só tem a Série C pela frente, estreia contra o Maranhão na primeira semana de abril. O Flamengo goleou o Madureira por 8-0 ontem à noite no Maracanã e se classificou para a final para enfrentar o Fluminense no Campeonato Carioca. Porém, ao final da partida, a diretoria do Rubro Negro, através de uma nota oficial, anunciou a demissão do técnico Felipe Luiz, de maneira até surpreendente. O treinador comandou o Mengão em 101 jogos, 63 vitórias, 23 empates e 15 derrotas, 5 delas este ano. À frente da equipe, Felipe Luiz conquistou 5 títulos. O mais especial foi a Libertadores de 2025. E atenção, hein? O Flamengo já tem um novo técnico, Leonardo Jardim, ex-técnico do Cruzeiro, um velho sonho do Flamengo. Inclusive, chegaram a flertar com acerto em dezembro. Leonardo Jardim será um novo técnico do Mengão. E agora destaque no futebol paulista, Gabriel Dudzak. As duas finais do Paulistão 2026 têm datas, locais e horários definidos. Amanhã, às 8h da noite, o Palmeiras recebe o Novo Horizontino na Arena Barueri. O segundo e decisivo jogo será no domingo, às 8h30 da noite, no estádio Jorge Ismael de Biase, no interior de São Paulo. Fora do Paulistão, São Paulo, Corinthians e Santos se preparam para o Brasileirão. No dia 10, o Peixe encara o Mirassol. No dia 11 de março, o Alvinegro de Itaquera joga com o Coritiba, enquanto o Tricolor enfrenta a Chapecoense no dia 12.
Fórmula 1, a temporada 2026 começa neste final de semana. Domingo tem o circuito de Albert Park em Melbourne, na Austrália. Ainda é cedo para fazer previsões, mas há quase 30 anos uma marca impressiona. O campeão é sempre um piloto europeu. Desde 1997, com o canadense Villeneuve sendo campeão com Williams, nenhum piloto fora da Europa venceu o Mundial, e antes disso, quem conquistou o tricampeonato foi Ayrton Senna em 1991 e Nelson Piquet também em 87. Quem sabe algum piloto consegue quebrar a hegemonia europeia? É difícil, né? Acho que uma probabilidade maior é um piloto da Oceania, né? Oscar Piastri. Mas tem aí também o grande Gabriel Bortoleto representando o Brasil. E agora o destaque da Ponte Preta, a movimentada Ponte Preta nessa terça-feira, Antônio Lupe. Movimentada Ponte Preta, que está reformulando o elenco para as competições nacionais, Copa do Brasil e a Série B do Campeonato Brasileiro. A CBF ainda não definiu a data do duelo contra o Guarani de Bagé pela Copa do Brasil. Enquanto isso, a Macaca vai contratando. Anunciou recentemente 3 jogadores, entre ele William Potker, o Palácios e o Saraiva, e deve anunciar em breve Diego Porfírio, lateral esquerdo. Macaca também vai liberando o departamento médico, dando jogadores à comissão técnica, a nova comissão técnica. A Ponte também pode perder jogadores. Daqui a pouco a gente fala das movimentações da Alvinegra para a temporada 2026. Basquete, invicto já classificado para a segunda fase, o Brasil venceu a 4ª seguida nas eliminatórias da Copa do Mundo masculina. Nessa segunda, a equipe comandada por Alexander Petrovic recebeu a Colômbia na Arena UniBH em Belo Horizonte e venceu por 101-72. Líder do grupo C, a seleção volta a jogar apenas no dia 2 de julho contra a Venezuela. Depois disso, encerra a participação contra a Colômbia mais uma vez no dia 6 de julho. Hoje tem Copa do Brasil, assunto para a Central do Chaibe. Tudo bem, Fabião? Um grande abraço, bom dia para você. Fala aí, Julio, muito bom dia, ouvinte CBN. É prosseguimento da Copa do Brasil, né? Jogos ainda da segunda fase, nessa terça-feira, 2 partidas. Às 8 horas da noite no Rei Pelé tem CRB e Porto da Bahia. E às 9:30 da noite, virtualmente rebaixado no Campeonato Catarinense, o Figueirense recebe o Azures. O Azures lá do Paraná, viu, Julião? Boa, Fábio Scheibe. E agora a opinião com Carlos Eduardo de Freitas. Tudo bem, Carlão? Tudo tranquilo, Júlio. Bom dia a você, bom dia, ouvinte CBN. Hoje tá todo mundo aí admirado, né? Estarrecido com a atitude da diretoria do Flamengo, a maneira como demitiu o técnico Felipe Luiz, de uma maneira abrupta e até desleal, né? Desleal por tudo que por todo o envolvimento do treinador com o clube, apesar do 2026 não estar sendo legal, mas, cara, tem um histórico aí muito positivo e foi muito triste, muito chato a maneira como a diretoria do Flamengo tratou o caso. E agora a notícia aí do Léo Jardim chegando, a gente sabe que há algum tempo a diretoria do Flamengo já falava em Léo Jardim, em outras situações já houve ali uma conversa, mas acabou não dando certo, mas agora o acerto, sei, pelo que a gente, essa quilometragem no mundo da bola, eu acho que o treinador já estava praticamente acertado desde semana passada, viu? Porque foi muito rápido o acerto com o Léo Jardim após a demissão do Felipe Luiz. Lamentável. É isso aí. Léo Jardim que disse que não queria ser mais treinador, né? Um tempo atrás aí. Mudou de ideia. Mudou de ideia. Inclusive o Léo Jardim esteve no Brasil nessa semana, aí no final de semana também, no casamento do sobrinho do Pedrinho. O Pedrinho, dono do Cruzeiro, lá do BH. Ele esteve em Minas Gerais nesse final de semana. Exatamente. Como que você sabe dessas coisas aí, Fábio Scheibe? Você tava lá? Eu sou inteirado dos assuntos aqui, né, cara? Tive bastante as mídias, né? Ficar lendo, revendo. Principais nomes também, como você, Júlio Nascimento, o pessoal do Belo Horizonte, Rio de Janeiro. Mas é tudo da mesma, né? Da mesma linhagem financeira, o Pedro né? Lourenço, Fábio Scheibe, Leila Pereira, Léo Jardim. Pelo amor de Deus, que isso. Boa. Estamos no ar. Trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, comando de stream com Samila Dip. Apresentação, Júlio Nascimento. 11:16.
CBN Esportes Campinas. Campinas nasce aqui, Hospital Maternidade Campinas, diretor técnico Douglas Bernal Thiago, CRM 59752. 2026 é ano de Copa do Mundo. E não é só isso. O Brasileirão começa mais cedo. Tem estadual, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil. E os amistosos da Seleção Brasileira. Brasil! Você não vai perder nada no Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveite. Barbacoa, muito além da carne. Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveita. Informações do trânsito com Mário Quintino. Bom dia para você, Marião. Oi, Júlio, bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha. Começo com a atualização da rodovia Dom Pedro, inclusive a gente comentou há pouco na programação, a pista foi liberada. A gente vem acompanhando a situação bastante complicada na rodovia desde o comecinho da manhã por conta de um acidente que envolveu caminhões ali pelo trecho. Agora o nosso ouvinte já consegue passar por ali, as 3 faixas estão liberadas, mas ainda tem lentidão. Inclusive, quem está no YouTube também consegue observar a lentidão que acontecia mais cedo. Agora ela acontece em um trecho menor, mas ainda tem cerca ali de 2 quilômetros de lentidão para seguir em direção de Jacareí pela pista expressa principalmente. Então, do Laurão. Júlio. Você chega lá, consórcio de carro ou imóvel sem juros, simule em juros, simule no site. CBN Esportes Campinas. Onze horas e 19 minutos. Vamos agora em contato com o nosso campeão olímpico. Toque de Ouro com André Heller. Semana mais do que especial para Campinas, para o Vôlei Renata, para André Heller, para todos os amantes do esporte olímpico. Essa semana estamos com um sorriso estampado no rosto. É isso, né, André? Bom dia para você. Muito bom dia, uma ótima semana a todos, Júlio, Lupe, Carlão e todos que estão nos acompanhando. Realmente uma semana especial, uma semana histórica, não só para o projeto Vôlei Renata, mas para a cidade também. Estamos todos muito felizes. Só sobre... vem sendo, na verdade, construído há 16 anos, né? 16 anos de projeto, não só o time, mas todo o projeto, todos que dele fazem parte, tiveram muita paciência, né? Entendimento sobre o processo de construção, um título importante, um título que alimenta e nutre a nossa maneira de pensar sobre o esporte, a nossa maneira de pensar sobre a construção de uma trajetória. O Vôlei Renata vem se mostrando como um dos projetos mais longevos do Brasil, uma abordagem diferente, com a iniciativa privada participando ativamente, parceiros importantes, mas também o entendimento da cidade, da prefeitura da cidade e todos que da prefeitura fazem parte, né? Então é um momento muito importante. Sim, já temos a vaga no Mundial do ano que vem. A partir do momento que nos classificamos para a final, essa vaga já foi garantida, mas o esporte nos ensina muita coisa bacana. Comemoramos um pouquinho depois do jogo no domingo. Ontem fomos até a prefeitura e fomos recebidos de uma maneira muito gentil pelo prefeito, pela primeira-dama e por toda a equipe da prefeitura, pelas secretarias. Foi sempre um momento muito especial para o projeto.
Mas na quinta-feira o time já embarca para Londrina para disputar as finais da Copa Brasil. O esporte tem dessas, né? O esporte nos ensina muito sobre isso. A medalha é importante, a conquista é importante, mas agora já faz parte do passado. Estamos novamente construindo e reconstruindo, o que é muito bom também. É isso, né? Aliás, né, Carlão, o futebol, a gente sempre fala que é muito rotativo, né? A gente estava agora falando do Felipe Luiz, foi campeão recentemente, mas já dias depois, meses depois, já começa outra competição e vem pressão. Vôlei Renata, a mesma coisa, comemora ainda esse título histórico do Sul-Americano, mas tem Copa Brasil pela frente, tem a sequência da Superliga pela frente. André Heller está à sua disposição, Carlão. André, bom dia, boa terça aí pra você. Até pegando carona nisso que o Júlio falou, né? Hoje o que pegou todo mundo do esporte de surpresa, né? A demissão do Felipe Luiz e tal. Não sei se tem a ver também com o processo de zona de conforto pelos jogadores do Flamengo, que conquistaram tudo no ano passado. E aí eu transfiro pro vôlei, né? O Campinas, uma conquista maravilhosa, sensacional, importantíssima, sobre um clube, né, que é exemplo, que é o Sada Cruzeiro. E você que foi atleta e vencedor e agora trabalha num clube com atletas vencedores, como vocês fazem para manter o foco, né? Porque comemorou, legal, quinta-feira já tem a viagem, todo o trabalho voltado para a Copa Brasil. E como manter o foco dessa rapaziada que para vencer, para continuar nessa briga pela primeira colocação, por pódios, André? Carlão, primeiro, obrigado por levantar essa questão. Ela é muito importante, Carlão. Nós que trabalhamos com dia a dia no esporte, nós acabamos aprendendo algo que é fundamental. Não só no esporte, tá? Se vocês me permitem até filosofar um pouco, o nosso foco sempre está voltado, direcionado ao processo, à construção do caminho. Então, eu falo com muita tranquilidade e convicção para vocês, considerando meu conhecimento empírico. Fui atleta durante 25 anos, faço ainda parte do esporte de alto desempenho, sou adepto à investigação, gosto muito de estudar sobre realmente o que faz a diferença na história desses atletas profissionais, times e organizações que conquistam ao longo de muito tempo, né? Não são conquistas pontuais. E eu posso falar com muita tranquilidade para vocês que não há como dissociar uma cultura orientada para os resultados da cultura de aprendizagem. O que eu estou querendo dizer com isso? Um atleta ou um time esportivo foca na aprendizagem, na preparação contínua, no aprimoramento, no condicionamento. Então, sim, estamos todos muito felizes com a conquista do Sul-Americano. Mas essa conquista, essa medalha, esse título, esse troféu, nada mais é do que a consequência da construção do caminho, da trajetória, e essa construção acontece todos os dias. E é nesta construção que um atleta e uma equipe esportiva foca. Então, comemoramos domingo, comemoramos ontem um pouco, celebramos, mas hoje o time já voltou à rotina de construção e nós encontramos muito prazer, nós nos realizamos muito nessa rotina de construção. E de alguma maneira, Carlão, Lupe, Júlio, essa também é uma estratégia muito inteligente, porque a gente não espera uma conquista, nós não esperamos uma medalha de ouro para que nós nos sentimos realizados ou nos sentimos tendo sucesso. O sucesso a gente constrói todos os dias através da nossa rotina. Por vezes a medalha é conquistada, por muitas vezes a medalha não é conquistada, mas a realização está na construção, tá? Parece filosófico, parece motivacional, mas, de novo, é a maneira mais inteligente, mais estratégica de você construir resultados no longo prazo, de maneira longeva. Não é por acaso que o Vôlei Renata tem mais de 16 anos de vida, não é por acaso
que nós temos atletas profissionais, técnicos, treinadores que têm uma longa história dentro do projeto. Nós não descartamos profissionais em função simplesmente de resultados. Nós entendemos que a construção é que importa, né? Até pensando nessa situação que aconteceu com o Felipe Luiz. O vôlei, eu confesso, e aqui não há nenhum julgamento, tá? Se é melhor ou não que outras modalidades. Mas o vôlei tem um olhar diferente em relação a essa construção. É isso, André, sempre uma honra, parabenizar aí a todos mais uma vez, né? Todos em festa ainda por esse grande feito do Vôlei Renata, elevando o nome de Campinas às alturas mais uma vez de uma maneira mágica, uma virada contra hoje um dos grandes clubes do Brasil, envolvendo todos os esportes, né? Tem uma dinastia dentro do voleibol, mas quando a gente elenca, né, os grandes clubes no esporte brasileiro, o Cruzeiro está embutido, então o que deixa a vitória ainda maior. Obrigado e até a próxima, hein, André? Obrigado, gente. Aqui cabe, desculpe me estender, mas cabe um agradecimento especial a vocês, Júlio, Carlão, Lupe, Pio e toda a equipe CBN. Então, por favor, estendam esse agradecimento a vocês por construírem essa janela de oportunidade para falarmos um pouquinho sobre o voleibol e por estarem sempre por perto do projeto e do esporte aqui da região. Vocês fazem parte dessa conquista. Muito obrigado. Até semana que vem. Grande André Heider, o nosso campeão olímpico aqui com a gente, batendo esse papo sobre voleibol ainda, né? Comemorando a conquista do Vôlei Renata no Sul-Americano 2026, já com vaga garantida. O Brasil, então, com seus 2 representantes confirmados, né? Vamos com 100% de representantes brasileiros aqui na América do Sul. Cruzeiro e Campinas. Vôlei Renata estará no Mundial em 2027, que será na Polônia. Vamos chamar agora Gabriel Dudziak com informações do futebol paulista. O Palmeiras já sabe as datas, locais e horários das 2 decisões do Campeonato Paulista 2026. Nesta segunda-feira, a Federação de Futebol do Estado anunciou que o primeiro jogo entre o Alviverde e o Novo Horizontino será realizado amanhã na Arena Barueri, às 8h da noite. O Palmeiras queria contar com o Allianz Parque para esta partida devido ao potencial de maior público e arrecadação, mas não haverá tempo hábil para isso. Afinal, o novo piso sintético ainda não está totalmente pronto e tampouco seria possível testá-lo antes de iniciar a venda de ingressos. Desta maneira, Barueri, que foi casa do clube em todo o Paulistão, será novamente palco palmeirense. Já o segundo jogo entre os finalistas será realizado no domingo, às 8h30 da noite, no estádio Jorge Ismael de Biase, em Novo Horizonte. Isso ocorre devido ao fato de que o Novo Horizontino foi a melhor campanha da fase Liga e passou com vitórias diante de Santos e Corinthians. O time do interior, no entanto, não deverá contar com o meia Rômulo. Destaque da equipe na temporada, o jogador pertence ao próprio Palmeiras, que só liberará a escalação dele se o Tigre pagar a multa prevista em contrato. O valor da cláusula é de R$1 milhão por partida. Eliminado pelo Palmeiras no domingo, o São Paulo espera utilizar o período de 10 dias até o próximo jogo do Brasileirão para recuperar fisicamente alguns atletas que se desgastaram mais na maratona de partidas. O tricolor voltará a campo no dia 12 para encarar a Chapecoense no Canindé, já que o Morumbi terá troca de gramado. O objetivo dos corintianos também é o mesmo: descanso e treinos para encarar o Coritiba no dia 11 de março, enquanto no Santos, além das atividades e da folga, existe a expectativa de que o tempo livre sirva para o técnico Juan Pablo Vojvoda ensaiar alternativas no esquema tático para a partida do dia 10 contra o Mirassol. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Obrigado, Dudziak, pelas informações aqui no nosso CBN Esportes. Pois é, né? Agora a gente vira a chave para a grande decisão também, envolvendo Palmeiras e Novo Horizontino, e meio disso também tem Campeonato Brasileiro. Virou uma salada, né? Mas amanhã tem o Palmeiras envolvido nesta decisão contra o Novo Horizontino. Ontem até nós falávamos no Arena, eu acho provável, tá? Essa é questão de palpite. Acho que o Palmeiras tem tudo para definir amanhã contra o Novo Horizontino, respeitando a força do Novo Horizontino, respeitando o que foi o melhor. Mas por que eu digo isso? O Palmeiras, ele não pode deixar para definir lá em Novo Horizonte, porque é um risco. Então eu creio que o Palmeiras vai com tudo, com força máxima, como se fosse uma final de Libertadores mesmo, para tentar construir um placar pelo menos 2-0, que dá uma segurança aí pro Palmeiras definir com tranquilidade. Claro que o Novo Horizontino é um time forte, é um time que vai a Barueri para tentar complicar a vida do Palmeiras, mas eu vejo um Palmeiras muito focado, principalmente nesta primeira partida, para tentar definir as coisas para ir com tranquilidade pro interior paulista. Você pagaria R$1 milhão
reais Cara, para olha escalar só. Rômulo. É muito difícil você não contar com seu principal jogador na grande final, né? Que Mas o maluquice. Novo Horizontino fez 4-0 no Palmeiras sem o Rômulo. Lembra? Então, Mas é que eu agora mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra então faz o coisa. seguinte, não paga a primeira parcela aí, deixa ele fora do primeiro jogo. Mas eu faria isso. E aí analisa pro segundo jogo o Eu cenário. faria isso. Se eu tivesse a verba na mão, vamos ver o que vai acontecer lá na Arena Barueri amanhã. Se o Palmeiras... 1-0 Palmeiras. Aí o jogo eu tá pago. vivo. pago. Se o Novo Horizontino conseguir levar o jogo vivo para Novo Horizonte, né, com possibilidades de conseguir virar ou concretizar o título, aí obrigatoriamente, não é nem obrigatoriamente, ele vai ter que pagar. Não vai ter jeito de ficar sem o Rômulo numa decisão em que há possibilidade de conquista. Quero ouvir você, Fábio Scheib, antes do repórter do CBN. É o grande enredo da semana, né? Rômulo e o Novo Horizontino. Exatamente, e o título, né, a premiação pelo título é bem alta também. O Novo Horizontino pode contar com isso também, imaginando ser campeão. O Novo Horizontino pode imaginar uma premiação que remeta aí, que consiga ajustar justamente esses valores para o Rômulo poder jogar as final. Acho que amanhã é muito difícil realmente ele estar em campo, mas na decisiva, no domingo, é possível sim o Novo Horizontino pensar nessa hipótese, apesar do Genilson, né, o comandante da SAF do Novo Horizontino, dizer que o Novo Horizontino vai fazer essa loucura, sabe do tamanho do clube neste momento. E essa escolha por Barueri é muito coerente também pelo Palmeiras, lógico, tem essa questão do Allianz Parque ainda está pronto, mas ao mesmo tempo não testado, mas o Palmeiras escolheram o estádio que jogou, onde a torcida abraçou o time durante esse Campeonato Paulista, é a decisão mais coerente aí, pensando nessa final de campeonato, né, Julião? É isso, Fábio Scheib. Agora são 11h34, voltamos já. Repórter CBN. Dia 3 de março de 2026. A economia brasileira teve crescimento de 2,3% em 2025. Com o resultado, o PIB confirmou o 5º ano consecutivo de alta. A taxa, no entanto, é a menor do período. Nos 4 anos anteriores, a expansão ficou em 3% ou mais. Em 2024, o avanço atingiu 3,4%. O setor de serviços, a indústria e a agropecuária, que foi o destaque, apresentaram um desempenho positivo. No 4º trimestre, o Produto Interno Bruto brasileiro cresceu levemente 0,1% em relação aos 3 meses anteriores. Os ataques dos Estados Unidos e de Israel atingiram uma central nuclear do Irã pela primeira vez em 4 dias de guerra. A ONU confirmou que houve dano à unidade de enriquecimento de urânio de Natanz. O local foi alvo de uma ofensiva americana em junho. De acordo com a Agência Internacional de Energia Atômica, não existe risco imediato de vazamento. O diretor-geral do órgão, Rafael Grossi, disse, no entanto, que esse é um perigo evidente na campanha militar em curso e que grandes contingentes de pessoas terão de ser deslocados em caso de contaminação. No horário de Brasília, 11h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Onze horas e 36 minutos. Atenção, eu não esqueci dos ouvintes, não. Daqui a pouco tem as mensagens do nosso WhatsApp. O telefone é o 991869070. Eu só venho por causa dos ouvintes. Já a gente vai registrar aqui a participação dos ouvintes no CBN Esportes. Meu caro Antônio Lupe. Você pede, eu falo. Informações do Guarani. Vamos lá, o Guarani anunciou ontem o Frontini. O Frontini, pra quem tem 35 mais, ou eu estou sendo... não, eu lembro. Limitado. Eu lembro. Mas você lembra pouco. Não, eu lembro do Frontini jogador. Mas você lembra dele da onde? Você lembra que ele passou na ponte? Não, aí muito vagamente, mas E o da Santos eu ponte lembro. Ele foi pro Santos? Sim, isso sim. E ele foi um dos heróis do Vila Nova na... Eu lembro dele no Vila. No Vila. CB? No Vila. O Frontini, pra mim, eu ligo automaticamente a Vila Nova. Exatamente. O Frontini, ele foi um atacante, era aquele 9, né? Aquele brocador, jogador de área, não era aquele atacante que caía pelos flancos, né? Como diz aí os treinadores que gostam do interior do estado de São Paulo. Hein?
Nutella. Não, flancos não é Nutella, não. Flancos é raiz. Não. Nutella é ala. São os alas. Extremas. Os flancos é raiz. O Frontini, ele é argentino, tá? Mas ele foi criado praticamente a vida toda em Catanduva, ali na região de Catanduva, fica perto do Novo Horizonte, entre outras cidades. Ele chegou importantes. a se naturalizar brasileiro, né? Então ele tem dupla nacionalidade. E o Frontini, a gente já falava ontem dessa possibilidade de ser aí contratado como homem forte do futebol do Guarani, e o anúncio foi feito no período da tarde. Frontini, ele teve um trabalho bem longo no Vila Nova. Quando ele pendurou as chuteiras, ele imediatamente começou a trabalhar como executivo de futebol do Vila em 2021. De 2021 até 2024 ficou no time goiano e depois foi pro Paysandu, mas teve muitos problemas lá no Papão da Curuzu. No Vila Nova, ele passou por muitas reformulações, porque o Vila, ele também sofre com o que praticamente todos os clubes brasileiros, né? Não tá bom dentro de campo, troca o treinador, tem que reforçar, vai buscar atletas, enfim. O Frontini participou de muitas mudanças lá no futebol goiano. Ele tinha uma aceitação imensa da torcida do Vila? Não tinha, mas fez alguns bons trabalhos com o Vila Nova, o Colorado, o maior do Centro-Oeste, né? Se é que a gente pode falar assim. E agora ele vai ter a primeira experiência no futebol aqui de São Paulo como executivo de futebol. E qual é o primeiro passo do Frontini? A contratação de um treinador para o Guarani para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Zé Ricardo é um nome muito cogitado. Zé Ricardo, que já trabalhou no Flamengo, trabalhou no Vasco, ele estava no Criciúma, também trabalhou no Goiás. E outros nomes também são cogitados, mas o Guarani tem trabalhado com uma certa cautela. Precisa ter pressa, até porque durante o mês de março vai ser o período de pré-temporada do Guarani para a disputa da Série C. A Série C está programada para começar na primeira semana de abril. O Guarani já sabe que estreia fora de casa contra a equipe do Maranhão, e durante esse processo de reformulação do departamento de futebol também existe a necessidade da contratação de reforços. E com a saída do Farney, ontem o senhor foi muito perspicaz numa situação, o Farney indo para um rival do Guarani, que é o Caxias na Série C. Muitos nomes que o Farney estava prospectando para o Guarani agora já passam a interessar para o Caxias. E o Frontini, chegando no estádio Brinco de Ouro da Princesa, ele vai ter que pegar essa lista e começar a correr, porque senão o Farney vai levar todo mundo lá para Caxias do Sul. Então é uma situação que precisa ser acelerada, a negociação com o treinador para esses ajustes pontuais no elenco do Guarani. Acredito que ele não vai sofrer tantas baixas. Por exemplo, o Guarani já tem uma espinha para a Série C e isso foi formado lá atrás. E em Campinas, Frontini vai reencontrar jogadores com quem ele trabalhou no Vila. Ralf, Donato, ele trabalhou também, se não me engano, com o Natan Melo no Vila. O Rian era da base do Vila, ele conhece bem. Então ele já tem aí uma familiaridade com alguns jogadores aqui no Guarani. Frontini é a grande novidade nesses últimos dias lá no Brinco. E eu acho que ele, agora que tá definido o Frontini, e ao que consta, o grande desejo fica aí nesses dois, né? Fábio Matias da Lusa, que fez um trabalho muito bom, e o Zé Ricardo aí, que trabalhou com o próprio Frontini. Trabalhou com o próprio Frontini, o Fábio fez aí um campeonato paulista interessante com a Portuguesa. E o Guarani precisa apressar logo, né? Apressar logo é bom, né? Precisa apressar a contratação de um novo treinador, porque aí tem um período interessante pro treinador colocar a filosofia dele em prática, definir os melhores aí para comandar o Guarani na Série C do Campeonato Brasileiro. O Zé, eu não sei se ele já trabalhou em Série C, se eu não estiver enganado, acho que não trabalhou em C. O Fábio Matias já trabalhou, pelo menos em Série B já trabalhou, né, e talvez mais adaptado, mas vai depender muito do Frontini, do que o Conselho de Administração optar também, que tenha, né, toda vez que a gente fala do Guarani, a famosa convicção do que está sendo contratado, saber que no momento de instabilidade
tem que ter muita força para segurar, não ficar ali apegado à rede social, não ficar apegado também às críticas das arquibancadas, isso faz parte. Eu acho que tem que ter aí a força para segurar, para fechar junto com o cara que foi contratado. Então é isso, o Guarani é convicção, porque o que aconteceu no caso Matheus e principalmente com a saída do Farney não demonstrou mais uma vez uma convicção, e foi a palavra mais forte que a gente ouviu desde a eliminação da Série C. Temos convicção no trabalho, o Matheus Costa vai ser mantido, a gente sabe que a pressão de 2025 vai acontecer, mas nós estaremos juntos com o treinador. E isso não aconteceu, tudo bem, foi um encerramento de contrato, mas para um cara que já conhecia a filosofia do clube, que tinha participado de algumas contratações, talvez a permanência dele seria importante também, e principalmente a do Farney, que foi o cara que montou esse elenco para 2026. Então, que tenha convicção do que o Guarani quer para que possa aí colocar em prática na Série C. Desses dois nomes que você citou, o Zé Ricardo e o Fábio Matias, eles não tiveram contato com o Frontini nos clubes. O Zé Ricardo é amigo da bola do Frontini, amigo da bola, porque não trabalharam juntos. Se a gente for recortar os últimos treinadores dos trabalhos do Frontino no Vila, tem treinador que trabalhou com ele que tá no mercado. Aí eu não tô falando de informação, tá? Eu tô falando apenas em relação a essa questão de mercado. Por exemplo, o Igor Magalhães, lembra do Igor? Lembro, inclusive o Igor Magalhães foi sondado pelo próprio Guarani num período recente. Exatamente, ele é um treinador que, se não me engano, ele já não, ele está no mercado. Ele foi colocado como treinador mesmo com o Frontini no Vila Nova, ele era auxiliar e aí depois acabou se transformando em treinador. Não tô falando que interessa ao Guarani, tá? Tô falando que ele apenas teve um contato com o Frontini quando juntos estavam no Vila Nova. O próprio Claudinei Oliveira, mas ele não vai voltar pro Guarani, porque o Claudinei fez um trabalho aqui sobre essa... não era o Rômulo, né? Acho que era o Marconato ainda. Era o Marconato, mas o Rômulo tava na transição, vice, né? Exatamente. Márcio Fernandes já passou aqui também, tá no Amazonas, mas assim, são nomes de treinadores que trabalharam com o Frontini no Vila Nova. Luizinho Lopes trabalhou com o Frontini no Vila Nova, né? No Vila Nova, e se não me engano tá na pista. Enfim, mas esses dois nomes são os mais cotados, Zé Ricardo e o Fábio Matias, que não tiveram relação com o Frontini em clubes anteriores. Gente, só uma notícia importante aqui, fora do futebol de Campinas, o Rodrigo, né, do Real Madrid, rompeu o ACL, né, o ligamento do joelho cruzado, está fora da Copa do Mundo. Meu Deus. Rodrigo... Como é que é em português isso, cara? Rodrigo. LCA, né? O Rodrigo ligamento cruzado anterior. É que eu tô vendo aqui pelo Fabrício Romano, ele coloca ACL, eu sei que é ligamento, esqueci só a nomenclatura. LCA, em português. E 1 ano fora. O Fabrício Romano aqui pontua 7 meses, né? De recuperação, fora da Copa do Mundo aí o Rodrigo. É a lesão que o Neymar teve. Inclusive abre mais uma vaga aí no ataque do Brasil. Ô, Fábio Chay, pra gente fechar o Guarani, Frontini chega como executivo. O Fábio Chay me lembra do Frontini jogador, pô. Até porque jogou na região também, jogou no Mogi, no 15, no União Barbarense, mas ele ficou famoso pelo Santos e pelo Vila, né, Fábio? Exatamente, Frontini da época começo da década de 2000, né, depois também 2010, eu lembro muito bem dele, sim, marcava gols também, né, marcava gols. Até eu falei pro Carlão ontem, eu lembro do Frontini também, até com uma certa embaraçamento de ideias aí, mais ou menos parecido com o Finazzi também. O Finazzi foi mais jogador que o Frontini. Fisicamente parecia os dois muito. também jogavam juntos também, ali também na mesma época quase. E o Frontini agora com esse novo trabalho, chegando no Guarani, a gente não tem muita referência dele como dirigente ainda, mas é que ele mostrar o valor também. O Guarani precisa ajustar justamente isso, né? Faltando um mês para a estreia do Brasileirão da Série C, é o momento certo aí para chegar um treinador, para chegar um novo diretor técnico aí, fazer o trabalho, porque o Guarani vai ter muita coisa pela frente neste ano ainda, né, Júnior? O que o Guarani precisa ajustar é parar de trocar de executivo, cara, né? São 9 trocas desde 2019. E é o que me pega, eu acho que quando a gente fala na convicção é justamente isso. Eu vejo que os dirigentes do Guarani, eles não têm força para suportar uma instabilidade. No mundo do futebol, a instabilidade, ela tá aqui, caminhando junto com a glória, né? O Guarani não ganhou o derby há 3 semanas, era só festa, e depois não troca o treinador, não teve toda essa confusão. Então, é ter convicção do trabalho. O Guarani, ultimamente, ele não tem tido convicção, né? Desde o ano passado, quando ele assume que vai apostar na base com o Maurício, e aí na primeira instabilidade já manda o cara embora, e veio com o Matheus. Bom, vamos ficar com o Matheus? Gente, a gente sabe que com o Matheus a pressão de 2025 vai acontecer. Ok, mas vamos segurar o Rojão.
tá? Então na primeira instabilidade eu dou a cara a tapa, eu vou segurar o rojão e vai dar tudo certo. Ok, então, vamos ficar com o Matheus. Ficou com o Matheus. Aí no primeiro, não foi nem agora, contra o Novo Horizontino já se falava aí, foi praticamente demitido na ocasião. Então mostra que não tem convicção, é ter firmeza no trabalho. Pô, vamos acreditar no Matheus? Beleza. Ah, tá insustentável? Pô, bate no peito, cara. Você não segurou o rojão com ele? Ficou insustentável, mas é a situação do Farney também, que fez parte desse processo. Então isso me pega, me causa até uma irritação. A constante falta de convicção da diretoria do Guarani. Não só do Rômulo, mas nos tempos aí do Marconato, com o Claudinei Oliveira. Então realmente, e isso tem sido assim uma tônica dos mandatários do Guarani. A mudança a cada instabilidade. No futebol, gente, numa temporada, você passa por pelo menos umas 2, 3 instabilidades, um momento de irregularidade dentro de qualquer competição. Rapidinho, sabe o que mais me surpreendeu? Foi o encaixe de volta ao mercado do Farney. Sim. Porque o Caxias, ele passou pelo mesmo problema do Guarani. Sim. Ele foi eliminado pelo Guarani de Bagé e teve que realizar trocas no departamento de futebol. Isso sempre sobra, a gente citou muito aqui, pro técnico, pro executivo. Só que o Caxias, ele demorou um pouquinho mais para realizar essa troca, porque ele viu que o Farney estaria no mercado. Cara, o Farney foi a demissão na quinta noite, na sexta, né? O jogo foi quarta, a demissão aconteceu na quinta, na sexta foi o anúncio. No sábado de manhã ele já tinha sido anunciado, sábado, domingo de manhã ele já tinha sido anunciado pelo Caxias. O do Matheus foi, lembra, Lupe, que estivemos lá no Guarani antes de começar a temporada, a gente fez praticamente a mesma pergunta. Matheus, a diretoria, você, esse staff, está ciente de que num primeiro tropeço em casa, o 2025 vem à tona? O Matheus, a gente sabe, a diretoria garantiu, tal. Cara, empatou com o Primavera, perdeu pro Novo Horizontino, pronto, o homem já tinha sido demitido. Se não é o telefone lá do ABC tocar pra rapaziada, ele já tinha ido embora do Guarani. Então a falta de convicção da diretoria do Guarani é tremenda. Então que tem essa convicção agora na era Frontini. Antes do intervalo aqui, já vamos atualizar a Ponte, Lupe, porque hoje é o dia até movimentado em relação ao mercado da bola da macaca, né? A Ponte, ela tá buscando jogadores, Júlio. A Ponte, ela ainda tá nesse processo de reformulação para as competições nacionais. A Ponte tem Copa do Brasil e a Ponte tem a Série B do Campeonato Brasileiro. A Ponte joga na Copa do Brasil contra o Guarani de Bagé, jogo no Moisés Lucarelli, mando definido através de sorteio, ainda sem data, 11 ou 12, né, de março. E a Ponte, ela tá contratando peças pro Rodrigo Santana. Já anunciou 3 jogadores, o Palácios, que inclusive já tá no bid, o William Potker, que também já tá no bid, ou seja, eles estão à disposição do treinador. Falta o Saravia, que ainda não foi regularizado no boletim informativo diário da CBF, e a Ponte, ela está buscando novos jogadores nesse mercado pós-campeonatos estaduais. O Diego Porfírio, torcedor de Campinas vai se lembrar, Diego Porfírio foi anunciado como jogador do Guarani em 2023. Fez apenas 5 jogos, mas depois o nome dele foi envolvido, né, nos escândalos de apostas esportivas. Ele foi julgado e punido com o banimento, né? Ele foi banido do esporte. Só que ele ficou 970 dias afastado, solicitou novamente a revisão dessa pena no STJD e o STJD decidiu colocá-lo novamente no esporte. Então ele, o Romário, que também foi colocado nesse escândalo de apostas, quem mais? Aquele do Volta Redonda, um jogador Catatal, que também tinha sido banido, voltou pro futebol. Então esses atletas, eles conseguiram retornar à carreira. E o Porfírio é um deles. Ele estava no Pouso Alegre, lateral esquerdo, fez 3 jogos nessa reta final de Campeonato Mineiro e vai ser emprestado para a Ponte Preta até o fim da Série B. E a Ponte também foi no adversário, hein, Carlão de Freitas? Olha só, ela foi lá no Guarani de Bagé e acertou a contratação de Murilo Cavalcante. Ele é um jogador de meio campo, 26 anos, porém, nesse acordo, né, entre Guarani de Bagé e Ponte Preta, ele não deve ficar à disposição para o duelo da Copa do Brasil. Um acerto ali de cavalheiros. E acho que isso também tem que ser aplicado no futebol. Então, são 2 nomes que a diretoria da Ponte deve anunciar em breve. O volante Murilo Cavalcante, 26 anos, ex-Guarani de Bagé, que enfrenta a Ponte Preta pela Copa do Brasil, e Diego Porfírio, lateral esquerdo, que já passou pelo Guarani e estava no Pouso Alegre. Júlio,
a Ponte pode perder jogadores também. Tem vários jogadores da mira de outros clubes. A gente já falou ontem aqui do Diogo Silva, que está na mira do Vila Nova, mas por enquanto sem proposta. E esse mercado alternativo vai ser a solução, né? Para Ponte Preta, até em relação ao que nós sabemos de tudo que envolve esse lado financeiro, a Ponte vai se atentar para esse lado mais alternativo do mercado. É, de criatividade, né? Não tem dinheiro, o caixa vazio, não é qualquer jogador que se sente seduzido em defender a Ponte Preta neste momento. Então ela tem duas situações. Ou ela vai atrás de jogador que já está com a vida estabilizada, né? Na gíria do futebol já está de barriga cheia, né? Já realizado financeiramente, o caso do Potker. Tivemos o exemplo do Cristiano no Campeonato Paulista. Todos os jogadores que sabem, os jogadores que sabiam da situação da Ponte, vou lá defender a macaca. Gosto da Ponte no caso do Potker. Cristiano ficou admirado com as finais da Série C e queria defender a Ponte Preta, mas financeiramente, graças à qualidade deles, eles estão já realizados. Ou então vai para um outro mercado de jogadores que estão buscando uma nova situação, no caso do Porfírio, as apostas, né? Até no caso dos jogadores internacionais que vieram aí, o Palácios e o Saravia. Então não deixa de ser aposta, como o próprio menino do Guarani de Bagé. Então tem esses dois lados, jogadores realizados financeiramente, que têm aí a vontade, o anseio de jogar na Ponte Preta, vontade de ajudar, e jogadores que precisam retomar, porque quer queira ou não, a Ponte, independente dessa situação financeira, é uma atração, né? Ou ainda é um bom emprego. Você vai jogar uma Série B de Campeonato Brasileiro, é uma vitrine. Então você der 3, 4 chutinhos legais na Ponte, você já consegue aí alçar voos mais altos na carreira. Então esse é o mercado que a Ponte Preta vai atacar. Tem que ter a criatividade para tentar seduzir o jogador a jogar em Moisés Lucarelli. É isso, então a Ponte aí buscando, né, esses reforços, fortalecendo o Fábio Chaib, pensando em Série B e também em Copa do Brasil. O problema é justamente esse, né? A Série B é muito competitiva esse ano, mais uma vez também, né? A gente sabe que a Ponte tem um elenco um pouco enxuto também, diante das saídas dos jogadores, né? Na semana passada foram 3 jogadores e agora a Ponte repondo com apostas, né? Exatamente isso pode ser um problema para a Ponte Preta, pensando aí na temporada, jogadores que não estão firmados aí numa prateleira acima, né? Uma prateleira de Série B, e agora a Ponte apostando. Por um lado querem mostrar o valor, mas por outro lado também a Série B pode cobrar bastante forte da Ponte Preta. A gente vai esperar agora o início da competição para ver como se ajusta, mas a Ponte tem que ainda que dar uma enxada no elenco aí também, tem muito poucas opções. Pensar em júniores na Série B, foi assim já no Paulista, quando jogou com jogadores da base no Paulistão, acabou não dando resultado. Na Série B o cenário fica até pior também, pensando em classificação de pontos corridos, né? A Ponte pra Série B é permanência. Não, é isso aí, esquece. Não tem 45 acesso. pontos, pode soltar rojão. Ela entra como uma candidata, não tem jeito, diante do cenário que está hoje, ela entra como uma candidata ao rebaixamento, né? Porque é esse cenário aí, não tem jeito, Fabião, ela vai ter que atacar esse mercado aí, o mercado alternativo. Então, mas justamente isso, mesmo pensando na parte de baixo da tabela, até é um pouco perigoso também, né? Porque tem jogadores que não estão acostumados com a Série B também, a gente sabe que no Paulistão a base não aguentou. Não vai ter jeito, é isso aí mesmo. Eu acho que ou então chega, faz igual outro dia eu tava acompanhando a entrevista do Kleber Leite, falando pra você, o Lupe sempre dá essa receita, né? De jogar limpo com a torcida. A torcida já sabe, né? O que pode acontecer na Série B. Mas poderia jogar limpo, esclarecer isso, aquilo, tal, mas o torcedor da Ponte vai ter que dormir com barulho. 11h55, voltamos já. 2026 é ano de Copa do Mundo. E não é só isso. O Brasileirão começa mais cedo. Tem estadual, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil. E os amistosos da Seleção Brasileira. Brasil! Você não vai perder nada no Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveite. Barbacoa, muito além da carne. Hora do vôlei.
Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveite. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. E ontem nós tivemos uma partida pela Superliga Masculina de Vôlei. O Guarulhos venceu o São José por 3-0. Hoje nós temos mais 2 jogos. O Joinville enfrenta o Goiás às 6:30 da noite e o SESI encara o Monte Carmelo também às 6:30 da noite. Lembrando que o Goiás é o adversário do Vôlei Renata na semifinal da Copa Brasil de Vôlei, que acontece no sábado às 6:30 na cidade de Londrina. Oi, gente que acompanha o YouTube da CBN Campinas, tudo bem? Eu sou Felipe Pereira. Você sabia que eu tô todos os dias com vocês aqui no Dial, nos 99,1 FM da CBN Campinas, trazendo todas as informações do trânsito? Pois é, você vai sair de casa, tá meio em dúvida qual caminho pegar, ou até mesmo quer saber como é que tá a condição da via que você utiliza, é só sintonizar aqui na nossa programação. E é óbvio que você também pode ajudar a traçar o melhor caminho para os outros ouvintes. É só você mandar sua mensagem para 991869070, que é o WhatsApp da CBN Campinas. Além das notícias do trânsito, é óbvio, eu trago para você as principais informações da nossa região. Verde, o melhor cenário da vida é a sua casa. Estamos de volta aqui com o CBN Esportes, atendendo aqui os nossos ouvintes pelo WhatsApp. Galera que participa aqui, o Denilson Prado de Hortolândia tá ligado aqui no CBN Esportes, obrigado pelo carinho. Bom dia, amigos, aqui é o Rodrigo Pupo. Realmente o Brasil não é para amadores. Demissão do Felipe Luiz na madrugada beira o ridículo, com o agravante da diretoria já estar em negociação com Leonardo Jardim. Tremenda falta de respeito, o Rodrigão mandando aqui. Hoje é aniversário do Zico. Opa! E eterno galinho de Quintino, Natal, o melhor que vi rubro-negro. jogar até agora, até hoje. Emerson Dias. Zicão. Se fizesse uma lista dos maiores esportistas de todos os tempos, quem estaria na frente? Villeneuve ou Gilson Batata? Gilson Batata. Renato Alves. Gilson Batata, ele União Barbarense. Põe o Villeneuve pra jogar lá no Hudson Book Ferreira, lá em Matão, 10 horas da manhã. Bom dia, Júlia Equipe. Gilson. Dias atrás eu disse pro Carlão que esse técnico ia cair. Qual? Do Flamengo, e o ex-Cruzeiro já tava na porta esperando o Everson, aliás, Verdade. é o Paulo que tá mandando aqui a mensagem. Salve, amigos, a saída do Felipe Luiz só evidencia o quanto o nosso futebol, salvo raras exceções, federações, arbitragens e afins, nada mais é do que uma várzea gourmet. Desse jeito fica difícil sonhar com futebol profissional como há na Europa, não à toa nossas recentes eliminações em Copa são para seleções de segunda prateleira. Desculpe o desabafo. É o Vinícius. Calma, Vini. Fórmula 1 está voltando. Bom dia, Carlão, Lupe, Fábio, JN, todo mundo. Tamo junto, Charonal. O Felipe Luiz sentiu na pele como é ser rico no banco imobiliário. Não adianta nada. Ganhou, mas perdeu. Manda aqui o Cristiano Salvione. JP de Moraes tinha que trocar o treinador, trocar o executivo de futebol, foi um tiro no pé. Abraço, JP de Moraes, manda aqui. Tá falando do Guarani, né? Bom dia, o problema da ponte do Guarani não é técnico, é a comissão técnica, jogador ruim nos dois times. Antônio Wilson mandando também, interagindo com a gente através do nosso WhatsApp, é a galera que participa. O Fabrício Romano tá on fire, hein? Nossa. Ele soltou mais bomba uma atrás agora, de bomba. Hein? Lucas Veríssimo, segundo o Fabrício Romano, que é um belíssimo jornalista europeu. O Santos, ele tem muitas informações, Júlio. O Santos acertou um contrato de 3 anos com o glorioso Lucas Veríssimo. Falou igual o Faustão agora. O glorioso Lucas Veríssimo, que já passou por Palmeiras, bicho, Internacional, Corinthians, Atlético Mineiro, brincadeira, viu? Tem o filho da Dona Vera. O filho da Dona Vera, Lucas Veríssimo na Baixada Santista, hein? Boa. Grande Fabrício Romano. Só na audiência rotativa do rádio, o Fabrício Romano hoje deu uma péssima notícia para o Brasil. Rodrigo, né, do Real Madrid, rompeu o ligamento do joelho, está fora da Copa do Mundo, tempo estimado de recuperação de 7 meses, boa sorte, boa recuperação aí, Rodrigo, que é um cara muito gente boa. Tava vendo o pessoal lá da Casa TV, foi na casa do Rodrigo lá, ele mostrou um cara muito simples, assim, eu tava torcendo demais para que ele fizesse uma boa Copa do Mundo,
sorte do mundo aí ao Rodrigo, atacante do Real Madrid. 4 horas tem Arena, amanhã estaremos de volta com o CBN Esportes às 11 horas da manhã. Grande abraço a todos.